Vamos na Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ver aqui uma saudação de Paulo a Timóteo, depois ele fala de ação de graças. E esse texto é interessante, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, eu estou certo de que também em ti. Pai, fala conosco esta noite, através da ministração da tua palavra. Senhor, que essa palavra possa mexer com o nosso interior. Pai, que cada um de nós que estamos ouvindo agora esta mensagem, sejamos tocados pelo Teu Espírito, e que o Senhor possa derramar do poder da palavra em nós, Senhor, que o nosso interior tenha fome e sede da Tua presença. Peço a Ti, Pai, que derrame do Teu poder sobre nós, nos abençoe, nos guarde e livra-nos, Senhor, de todo tipo de mal, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é super interessante. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta a Timóteo, ele começa com uma saudação e ele mostra o carinho que ele tinha por Timóteo. Ele o trata como filho, era filho na fé. E eu quero voltar aqui nessa saudação, quando ele disse: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo recebe o apostolado da parte de Deus. Quando ele ainda era perseguidor da igreja, a Bíblia fala lá em Atos 9, quando Estevão foi apedrejado, a capa de Estevão caiu aos pés de Saulo de Tarso, que era o Paulo. Mas depois, quando ele ia no caminho de Damasco, o Senhor aparece para ele. E quando o Senhor aparece para ele, ele cai no caminho. E os seus olhos ficaram como cegos. E aí começa um trabalho de Deus na vida de Saulo de Tarso, e depois Deus troca o seu nome para Paulo, e ele veio a ser o grande apóstolo e pregador, e conhecido desde os seus dias, no século I até hoje, como o maior pregador de todos os tempos. Mas aqui, a gente vai ver que Paulo tem um tratamento especial com Timóteo. Timóteo ainda é um jovem pastor, e Paulo estava discipulando ele. E agora, ele fala algo interessante no versículo 2, ele diz: ao amado filho Timóteo, graças, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados
cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Aqui a gente vai observar algumas coisas. Ele agradecia a Deus por Timóteo, porque Timóteo era um jovem que certamente fazia diferença, e tem um texto que mostra que Timóteo fazia diferença por onde ele passava, onde ele morava, nas regiões, nas cidades das regiões onde ele morava, todos o consideravam, mesmo sendo ele um jovem. Mas ele era um jovem diferente, ele fazia diferença nos seus dias, e isso alegrava muito o coração de Paulo, porque Paulo tinha Timóteo como um filho. Ele era um filho na fé, mas no coração de Paulo, Timóteo era precioso. Então, ele vai falar aqui de algumas coisas. Primeiro, ele diz que dava graças a Deus, a quem desde os antepassados dele, ele servia de consciência pura. Isso é, o apóstolo Paulo, aqui, ele expõe o que estava dentro dele, o seu amor por Deus, a sua fé, a sua devoção pelo Senhor. Paulo mostra agora para Timóteo, não só para Timóteo, mas quem tivesse acesso a essa carta, como nós temos hoje, ele estava mostrando o que estava dentro do seu coração. O coração de Paulo era um coração que amava a Deus de verdade. Então ele diz que ele servia a Deus com consciência pura. E podemos dizer que Paulo era um crente raiz. É o que está faltando hoje. Não vou dizer que não tem, mas muitos deixaram de ser crente raiz, de adorar a Deus com consciência pura, de servir com alegria. Então agora Paulo estava escrevendo essa carta a Timóteo, mostrando não somente para Timóteo o que estava no seu interior, mas mostrando para Timóteo que esse era o caminho que ele deveria seguir. E esse é o caminho que nós devemos seguir como cristãos, como filhos amados de Deus. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração e com consciência pura. Então Paulo continua, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Timóteo tinha um valor significativo no coração de Paulo, e nas suas orações Timóteo era sempre lembrado, e ele mostra aqui que ele orava de noite, ele orava de dia, e Timóteo estava nas suas orações. Isso é, Timóteo era valioso para o apóstolo Paulo. Paulo era não só o líder de Timóteo, mas o intercessor de Timóteo. Você e eu precisamos ser intercessores, precisamos orar por pessoas, orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos liderados, orar por nós precisamos de oração, nós precisamos clamar ao Senhor. E aqui nós vemos um homem de oração, intercedendo por um jovem pastor, mostrando para ele o caminho que ele tinha que seguir, que ele tinha que ser um homem de fé. Paulo lembra das lágrimas de Timóteo, certamente quando ele foi recolhido, foi preso, Timóteo se entristeceu, mas veja, essas lágrimas também eram uma lágrima de carinho, de amor, de cuidado, de respeito. E agora, o que acontece? Versículo 4: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo queria ver Timóteo porque ele queria se alegrar, ele queria ver o seu filho na fé, o seu discípulo, que estava agora pregando a palavra, estava em Éfeso, combatendo o bom combate. Então, Paulo queria ver Timóteo era o motivo da sua alegria. Isso aqui é interessante porque nós temos amigos, nós temos
irmãos, nós temos discípulos, nós temos líderes, mas nós precisamos nos alegrar neles, nos alegrar nos nossos líderes, nos alegrar nos nossos discípulos, nos alegrar nos nossos amigos, nos nossos parentes, nos nossos familiares. Tem que haver uma alegria em nós. As pessoas, aqui o que nós vemos é que Timóteo marcou o coração de Paulo. Nós precisamos marcar o coração, os corações das pessoas que estão à nossa volta, para que elas possam sentir saudade de nós. Paulo estava dizendo aqui que ele estava com saudade, ele queria ver Timóteo, ele estava ansioso, ele usou a palavra ansioso aqui, né? Ansiosidade. O coração dele estava ansioso por ver Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era um amigo. Timóteo era não apenas um discípulo, um filho na fé, mas um amigo, alguém que fazia bem ao apóstolo Paulo. Nós precisamos fazer bem às pessoas para que sejamos lembrados. E aí, nós vamos ver aqui que Paulo tinha Timóteo como um jovem de fé, um homem de fé. E no versículo 5 ele fala: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó. Agora, olha só o que ele fala: em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. A avó de Timóteo, Lóide, era uma mulher de oração, era uma mulher de fé, e essa fé foi revelada. Não só Deus via o coração, a vida de fé, a vida de devoção de Lóide, mas as pessoas. E o apóstolo Paulo era um dos tais que observava a vida de fé dessa mulher, Lóide, e também da sua filha. Isso mostra que Lóide marcou a sua geração e deixou um legado para a geração que vinha depois. Aí, a geração que vinha depois era Eunice, a sua filha. E aí Eunice também era uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher de Deus. E Eunice, olhando para sua mãe, ela aprende a ser uma mulher de Deus. E agora vem outra geração, que é Timóteo. E Eunice, aquilo que ela aprendeu com sua mãe Lóide, ela passa para Timóteo. Então as gerações aqui, 3 gerações, foram marcadas por pessoas de fé. O que nós temos feito na nossa geração? Será que estamos deixando um legado? Estamos deixando um legado de fé, um legado de oração, um legado de homens e mulheres de Deus? Então esse texto aqui é um texto que nós precisamos copiar. Não copiar escrevendo só, mas copiar com a vida. Ter uma vida de oração, ter uma vida de devocional, uma vida de intercessão, uma vida diante do Senhor. O apóstolo Paulo estava muito feliz com essa família. Era uma família de oração. Lóide, Eunice e Timóteo. Mas ele queria ver Timóteo, porque Timóteo fazia bem ao coração de Paulo. Será que nós fazemos bem ao coração de alguém? Nos alegramos com as pessoas que estão à nossa volta? Paulo se lembrou das lágrimas de Timóteo, lágrimas de cuidado, de carinho, de amor, de respeito. Será que nós temos nos lembrado das lágrimas de alguém? Será que nós já vimos alguém chorar por nós, uma despedida? Nós precisamos cuidar da nossa
da nossa vida espiritual, da nossa vida, porque quando nós cuidamos de nós cuidamos das pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos marcar a nossa geração como homens e mulheres santos, homens e mulheres de Deus. As gerações que vêm depois de nós têm que olhar para nós e aprender alguma coisa boa, não aprender coisas ruins, mas aprender coisas boas, coisas que edificam. E aqui nós vemos 3 gerações: Lloyd, Eunice e Timóteo, e 3 gerações seguindo o mesmo padrão, de homens e mulheres de Deus. Então o apóstolo Paulo queria agora estar com Timóteo, ele queria se alegrar em ver o seu amigo, o seu discípulo, o seu filho na fé, ele queria ter essa alegria de chegar até Timóteo. E nós, será que nós nos alegramos por alguém? Em ver o nosso parente, o nosso amigo, o nosso irmão em Cristo, o nosso líder, o nosso discípulo? Precisamos ser intercessores, homens e mulheres de oração. Precisamos nos preocupar com as gerações que vêm depois de nós. Nós temos que cuidar delas. Nós temos que deixar um legado para que a geração que vem depois de nós, ao olhar para nós, possa copiar um legado de oração e de fé, para que eles também possam deixar para a próxima geração um legado de oração e de fé. Que sejamos como Paulo, que possamos ter um sentimento pelas pessoas que estão à nossa volta, possamos amar aqueles que estão conosco, que estão caminhando conosco nesse caminho maravilhoso, caminho de Cristo, que possamos nos preocupar em abençoar vidas, que as pessoas que estão à nossa volta possam ser abençoadas. Paulo conhecia muito bem Timóteo, e ele sabia que Timóteo seria um grande homem de Deus, e ele viu que não perdeu nada quando ele discipulou Timóteo. Pelo contrário, ele ganhou muito. Ele viu que Timóteo seguiu justamente aquilo que ele havia ensinado. Timóteo não saiu, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, mas continuou firme no propósito de pregar o Evangelho. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para combater os evangelhos paralelos que eram pregados. Isso mostra que Timóteo era um jovem de coragem, um jovem audacioso, que pregava o Evangelho de Cristo sem medo, sem titubear. E quando ele via os Evangelhos sendo pregados por aqueles homens maldosos, pregando o Evangelho paralelo, ele os combatia com coragem. É outra coisa que nós precisamos copiar. Nós precisamos ser homens e mulheres de coragem nos nossos dias e pregar o Evangelho de Cristo sem desviar para a direita nem para a esquerda, mas andar no caminho reto, mostrando às pessoas que a palavra da verdade precisa ser seguida. Paulo deu graças a Deus, Paulo agradeceu a Deus pela instrumentalidade na vida de Timóteo. Paulo certamente viu esse menino nascer e crescer, e agora ele vê um pastor pregando o Evangelho com coragem, com sabedoria e com fé. Nós precisamos
nossos olhos espirituais abertos para percebermos como estão as pessoas à nossa volta. Nós precisamos ter um termômetro espiritual para ver como é que está a fé dos nossos discípulos. O apóstolo Paulo é um modelo para nós. Modelo de homem de Deus, homem de fé, um homem de coragem, um homem que ficou encarcerado, mas o coração dele estava livre. A palavra que estava dentro do seu coração estava livre. Ele estava encarcerado fisicamente, mas espiritualmente ele era um homem livre. A sua mente estava livre, consciência pura diante do Senhor e diante dos homens. Então nós vemos aqui, Paulo é modelo para nós. Aí a gente desce para Lloyd. Lloyd é um modelo para nós. A gente vai a Eunice. Eunice é um modelo para nós. E a gente chega a Timóteo. Timóteo é um modelo para nós. Então nós temos que seguir o caminho dessas pessoas. Esses 4 personagens bíblicos são modelos para nós e nós temos que seguir os passos deles. Nos nossos dias nós precisamos ser como Paulo, precisamos ser como Lloyd, como Eunice, como Tiago, como Timóteo, para que o mundo creia que existe um Deus que é poderoso e que age nas nossas vidas. Se nós não tivermos coragem, nós vamos ser engolidos pelos evangelhos paralelos. Nós temos que continuar pregando o evangelho com coragem, andando no caminho do Senhor com coragem e pregando a verdade em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Pai, queremos louvar o teu nome, agradecemos a ti por esta palavra ministrada, pedimos a ti, Senhor, que derrame graça e poder, que sejamos alcançados pela tua palavra todos os dias, que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar, que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas, e a cada dia nós possamos nos alegrar em Cristo. Abençoe-nos, Senhor. Peço a ti, Pai, que derrame do teu poder neste lugar, abençoando cada vida, que o Senhor possa estar derramando o teu Espírito sobre nós. Nós bendizemos o teu nome e nós oramos, Senhor, com alegria, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe. Rica e abundante.